Capítulo 231, Inflexível. Autor, Minguil. Tradutor, Blue Spark. Revisor, Loliveira 3. Embora os fantasmas virtuosos cor de sangue não pudessem falar, eles ainda podiam entender as palavras de Zhao Hai. Sendo assim, Zhao Hai levou alguns dias para ensiná-los maneiras simples de lhe passar informações, como mudar sua postura em voo e através dos sons que eles fizessem. Como se seguissem um índice de voo, a execução de vários giros no ar informaria o número de pessoas, enquanto por meio de alguns gritos, informaria o número de cavaleiros, e assim por diante. No final, esses fantasmas virtuosos cor de sangue podiam atuar como os mais simples batedores aéreos. Zhao Hai observou atentamente a águia cor de sangue até que ela voou para longe, depois ele se virou para Laura e disse: a área leste teve um problema. Há 1000 cavaleiros se aproximando de nós, e eles não são homens-fera. Laura ficou boquiaberta e sua pele mudou quando ela disse: eu entendo que os guardas Benil deixariam as muralhas da fortaleza da parede de ferro a cada 2 semanas para patrulhar a área. Parece que tivemos a infelicidade de ter cruzado com eles hoje. Zhao Hai franziu a testa e perguntou: então o que devemos fazer? Devemos voltar para o espaço e nos esconder. Laura sacudiu a cabeça: nós não devemos fazer isso. Nós podemos apenas lhes dar algum dinheiro e deixá-los ir. Afinal, todo mundo está ciente de que os homens-fera compram comida aqui. Além disso, o Ducado de Purcell também espera que todos possam ir e vender comida para os homens-fera. Para os homens-fera, desde que eles tenham comida e bebida, eles não se moverão. O principal objetivo da patrulha da cavalaria é verificar se algumas das tribos de homens-fera se aventuraram por aqui. Zhao Hai assentiu: como você tem experiência com esse tipo de coisa, quanto você acha que devemos pagar para cruzar a fronteira com sucesso? Laura sorriu fracamente: para isso, temo que precisaremos pagar 1000 moedas de ouro. Além disso, não posso simplesmente ir lá e pagar sozinha. É melhor pedir para o vovô Green fazer isso. Afinal de contas, ele é um especialista do 8º nível, então aqueles cavaleiros não dificultarão as coisas para ele. Se eu for e eles virem que eu sou uma mulher, então eles tornarão as coisas difíceis para mim. A compleição de Zhao Hai mudou. Como assim? Eles se atrevem a ser tão rudes. Laura forçou um sorriso e disse: não se esqueça, se eles realmente querem ser indelicados conosco, então eles poderiam apenas nos matar. Assim, eles poderiam apenas explicar que fomos mortos pelos homens-fera. Este lugar não está muito longe da pradaria dos homens-fera, nem é uma parte da fortaleza da parede de ferro. Esses guardas de elite Benil poderiam facilmente se tornar ladrões aqui. Zhao Hai suspirou: o grão-duque não tem controle sobre isso. Laura sorriu: controle. Como ele poderia controlá-los? Os soldados aqui na fortaleza da parede de ferro devem manter sua selvageria desde que eles estão situados na fronteira adjacente à pradaria dos homens-fera. Este é um local com falta de commodities. Adicionando o fato de que eles têm estado aqui há alguns anos, seus corações provavelmente estão fracos e eles precisam de uma maneira de desabafar. Portanto, mesmo que eles vejam isso, este assunto se tornou algo que aqueles que estão no poder fariam uma vista grossa. Como eu estava dizendo, um mercante querendo fazer negócios aqui na pradaria dos homens-fera, sendo bem honesta, eles iriam contrabandear, já que eles estão apoiando o inimigo. Isso é ilegal. Por isso mesmo que, caso os soldados os matem, ninguém diria nada. Zhao Hai assentiu com a cabeça e ele se moveu para o espaço. Ele então foi para a fortaleza da Montanha de Ferro e chamou por Green e explicou o assunto para ele. Ele então pegou uma bolsa comum e colocou 1000 moedas de ouro e deu a Green. Então ele apareceu com Green na carruagem. Zhao Hai soltou um cavalo perseguição de vento e deixou que Green montasse nele, mas o comboio não parou e seguiu em frente. Ele sabia que não podia se mover mais rápido do que os guardas de elite Benil. Este lugar era aberto demais e os guardas de elite Benil não estavam muito longe. Logo eles estariam se aproximando deles. Com certeza, em menos de 1 hora, deu para ouvir um leve estrondo vindo do leste. Soldados experientes saberiam que esta era uma brigada de cavaleiros em ação. Zhao Hai e os outros viraram a cabeça para dar uma olhada e viram um time de 1000 cavaleiros vindo da área leste em um ritmo acelerado. O comboio de Zhao Hai parou imediatamente. No entanto, eles não se moviam normalmente como um comboio,
mas sim numa formação secular, mas isso era irrelevante. Laura e as outras duas senhoritas não saíram. Aquelas três eram belezas raras. Se elas saíssem, então, poderiam atrair a atenção daqueles cavaleiros e isso acabaria causando problemas. Zhao Hai tinha ouvido falar de algumas histórias da Terra. Quando os soldados do exército estavam servindo por 3 anos e de repente viram Diasha, eles competiram para conquistá-la. Esses cavaleiros podem ter ficado estacionados lá por mais de 3 anos. Se eles vissem Laura e as outras duas senhoritas, então, embora a força delas não pudesse corresponder a Diasha, seria difícil dizer se isso seria o suficiente para atrapalhar a viagem deles à pradaria dos Homens-Fera. Deixando a carruagem, Zhao Hai se moveu lentamente para a frente do comboio e silenciosamente ficou ali. Ele usava o robe de mago negro e segurava seu cajado fantasma a fim de blefar para a cavalaria. Green estava ao lado da carruagem. Ele não colocou sua armadura de corpo inteiro, e em vez disso, usava roupas simples de guerreiro. Nenhuma máscara enfeitava seu rosto e seu cabelo estava bem penteado. Com sua espada do vento espiritual em sua cintura, ele parecia o típico guerreiro especialista. Zhao Hai queria esse tipo de maneira imponente, pois seria impossível para a fortaleza da parede de ferro conhecer Green. Sua maneira imponente faria com que aqueles que não sabiam de sua linha de fundo não agissem de maneira irracional em relação a eles, do contrário eles iriam lutar. Zhao Hai não tinha medo desses cavaleiros, mas ele não queria entrar em conflito com eles. Não importa o que, Eva ainda tinha sido bom para eles. Logo a equipe de cavalaria chegou na frente de Zhao Hai. Eles estavam a cerca de 100 metros de distância deles e não atacaram, eles pararam e preferiram ficar avaliando Zhao Hai. Zhao Hai também avaliou essas pessoas. Eles estavam montados em bestas mágicas do 3º nível, o cavalo de fogo. Estes cavalos de fogo usavam armaduras pesadas e aqueles sobre eles usavam equipamentos pesados de cavaleiros. O capacete na cabeça deles tinha 2 chifres de touro e uma máscara de ferro revestia o capacete que não foi abaixado. Embora aqueles cavaleiros tivessem viajado por um longo tempo, não importa se foram homens ou cavalos, nenhum parecia cansado. Embora a armadura de corpo inteiro não parecesse limpa e houvesse algumas partes danificadas, isso não afetou sua maneira imponente. Os corpos daqueles soldados emitiam uma atmosfera imponente com uma grande quantidade de pressão. Zhao Hai sentiu a intenção assassina em volta deles e sabia que era a intenção de matar liberada por soldados que tinham experimentado muitas batalhas de vida e morte. Liderando a cavalaria estava um homem barbudo com um corpo enorme. Seu rosto tinha uma cicatriz que o tornava medonho de se olhar, e ele olhou friamente para Zhao Hai e companhia. Zhao Hai não disse nada e, em vez disso, acenou com a mão para Green. Saudando, Green montou em seu cavalo e foi na direção da equipe de cavaleiros. A cerca de 20 metros da cavalaria, Green os saudou e disse: "Todos os cavaleiros militares, por favor. Minha família sabe que todo mundo fez um grande trabalho patriótico. Esse pequeno oferece um presente escasso e o convida a rir." Depois que ele disse essas palavras, ele pegou a bolsa cheia com 1000 moedas de ouro e a sacudiu. Green não fez isso para insultá-los. Como um grupo de patrulha eles haviam experimentado muito isso, uma vez que eles viram a bolsa sendo balançada e ouviram o som, eles souberam que ela estava cheia de moedas de ouro ou de prata. Enquanto eles colocassem a mão nessa bolsa, eles saberiam quanto tinha dentro dela. Dessa forma, Green sacudiu a bolsa para que eles soubessem que continha moedas de ouro. O capitão da cavalaria ouviu o som e obviamente sabia que a bolsa continha moedas de ouro. Seus olhos ficaram mais animados. Olhando para Green, ele disse: "Ah, então seu mestre entende as regras." No entanto, é preciso fazer uma verificação de rotina. A expressão de Green mudou. Ele ouviu o que Laura disse. Enquanto eles pagassem algum dinheiro, a cavalaria não iria os inspecionar. Mas por que eles agora querem fazer uma inspeção? Eles estavam tentando encontrar algum tipo de falha. Enquanto pensava nesses assuntos, Green não pôde deixar de mudar sua expressão para uma expressão fria. Endireitando o corpo e com os olhos brilhando, ele olhou para o capitão da cavalaria e disse: "Ah, então o capitão militar fará uma coisa dessas. Isso provavelmente é irregular, certo?" A voz de Green não era alta, mas aqueles cavaleiros ainda a ouviam claramente. Com a adição da maneira imponente de Green,
suas palavras e sua mudança de expressão o transformaram de um homem comum para uma pessoa com a aura de um especialista do 8º nível que exalava um poderoso ímpeto. Isso fez com que a aparência do capitão da cavalaria mudasse. O capitão da cavalaria ainda era um cavaleiro do 6º nível. Desde que ele não sentiu a força de Green mais cedo, ele tentou falar dessa maneira para testá-lo. Inesperadamente, eles descobriram que Green era um especialista do 8º nível. Além disso, ele não era comum. Green exalava uma aura militarista grossa que fazia o capitão da cavalaria entender que a outra parte não era afável. Este era um grupo que não poderia ser incomodado. Ele imediatamente disse: haha, estou apenas contando uma piada para você, senhor. Como o senhor conhece as regras, então, naturalmente o senhor pode passar. Quando Green ouviu o capitão da cavalaria, sua maneira imponente desapareceu instantaneamente. Ele mostrou um leve sorriso ao capitão da cavalaria e disse: vou agradecer ao capitão militar. Depois de dizer essas palavras, ele se abaixou e colocou a bolsa no chão. Ele então virou o cavalo e voltou para a carruagem de Zhao Hai. Zhao Hai esperou que Green chegasse na carruagem antes de acenar com a mão. Então, a carruagem começou lentamente a se mover para as profundezas da pradaria dos Homens-Fera. O capitão da cavalaria não se moveu para pegar a bolsa de imediato, em vez disso, olhou pensativo para a carruagem. Um cavaleiro montado ao lado do capitão da cavalaria perguntou: capitão, o que aconteceu? Quando ele se recuperou, o capitão da cavalaria olhou para o cavaleiro e disse: nada, acabei de me lembrar de algo. Algum tempo atrás, uma notícia se espalhou da cidade-casa. Durante a crise, nossa família Purcell foi ajudada por um mago negro. Esse mago tinha um guerreiro do 8º nível o seguindo, certo? O capitão da cavalaria também era um membro da família Purcell, então ele disse nossa família Purcell. Depois de ouvir o que o capitão da cavalaria disse, o cavaleiro ficou boquiaberto por um momento. Capitão, o que você quer dizer? Aquele mago na caravana foi o que ajudou a família Purcell a resolver a crise. Assentindo, o capitão da cavalaria disse: 8º nível ou bem, não pense muito sobre isso. Vai e pegue o dinheiro. O cavaleiro assentiu de imediato e pediu ao cavalo para avançar. Ele circulou a bolsa e depois desceu do cavalo para examiná-la. Uma vez que a bolsa estava em suas mãos, ele retornou para o lado do capitão da cavalaria e relatou: capitão, deve ter 1000 moedas de ouro. Ele balançou a cabeça e se virou, então gritou alto: irmãos, esta viagem não foi em vão. Quando voltarmos, vamos tirar o dia de folga e todos podem se divertir um pouco. Os cavaleiros aplaudiram ruidosamente. Cortando o lado do cavalo, o capitão da cavalaria avançou e todos seguiram atrás. E este é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de nos seguir no Castbox, Spotify, TikTok e YouTube. Se inscreva, comente e compartilhe. Isso é muito importante. Fiquem todos com Deus. E até o próximo capítulo.